E Bem, agora? Opa, boa noite. boa noite, Paulo Maisonave. Fala, Ricardo. E aí, Grande tudo bem? prazer em tê-lo comigo nessa noite, onde Espero que podemos, estejam todos bem. graças a Deus, em casa não tivemos nenhum problema, estão todos bem e Que a bom, gente acredita que vamos continuar bem, se Deus quiser, né? com certeza. Eu acho que a gente pode começar, né, a nossa, a nossa live. Com algumas perguntas que nós trabalhamos bastante, né, para que a gente possa informar os nossos espectadores sobre as dificuldades que a gente vai ter, né, no processo de eletrificação de rodovias, que é um processo bastante complexo, né? Então, para que a gente possa iniciar esse processo, a minha primeira pergunta é: qual a distância média necessária para atendimento de recarga de veículos elétricos que acredita ser funcional para a instalação de eletropostos em rodovias? Distância média seria Então, o Ricardo, ideal. aham, tá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está aí assistindo. A gente está nesse esforço de divulgar a mobilidade elétrica. Nós dois fazemos parte da BVE, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. E a associação tem como principal função apoiar e fomentar a desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil. E eu, como diretor de infraestrutura da associação, estou aqui para tirar dúvidas de vocês e discutir sobre a mobilidade elétrica, principalmente no tema de hoje sobre rodovias, ou seja, quem tiver que viajar, como é que faz? E eu vou começar falando sobre uma frase que eu ouvi hoje de um amigo que fez uma viagem, né, semana passada, e, e para falar que, primeira coisa, assim, carro elétrico não é para viajar. Então, primeira coisa, podemos esquecer essa função, carro elétrico se viaja muito bem e de forma confortável. Ricardo, você falando sobre distância mínima, a gente estuda, assim, nos estudos globais e aqui para o Brasil, a cada 100 quilômetros tem um carregador, é uma distância segura, né? Hoje os carros, a gente está falando de carros que têm 400 quilômetros de autonomia, 500 quilômetros de autonomia, carros com 200. Então, a gente pensar em 100 quilômetros, a gente já fez estudo para até 60 quilômetros, né, de distância entre cada ponto de recarga. Não que necessariamente o usuário tenha que parar em todos a cada 100 quilômetros, mas ele tem aí a intenção de fazer uma viagem, e se não parar nesse aqui, ele tem um daqui a 60 quilômetros, ou tem um daqui a 100 quilômetros. Então ele se prepara para ter uma certa condição, um certo número interessante de carregadores para planejar bem sua viagem, né? Eu acho que esse é um número que o mundo está O trabalhando. Paulo, você sabe que essa regulação que a ANEEL construiu é uma regulação bastante questionável, né? Porque ela bate de frente com os contratos de concessão das distribuidoras, tá? E que as impede de ter flexibilidade na cobrança do combustível e energia. Como você vê essa regulação atuando para possíveis novos negócios em cobrança de recarga de combustível de veículos elétricos? A ANEEL, como agência reguladora, ela trabalhou junto com os agentes, né, com uma nota técnica e discussões com todos os agentes envolvidos na definição de regulamentar a prestação de serviço de recarga pública. E a gente chegou à conclusão que a prestação de serviço de recarga pública ela é independente da concessão de serviço de energia. Então, o primeiro ponto, e o ponto muito positivo da regulamentação, é que ela liberou a prestação de serviço de recarga pública para qualquer player que deseja prestar esse serviço. Caso contrário, você estaria fixo com a obrigação da distribuidora de energia fazer esse investimento, o que não seria comum, normal, que ela prestasse esse serviço, já que é uma empresa de serviço regulado e com sua principal função de prestar serviço de energia e não prestar serviço de recarga pública. Então, a regulamentação foi muito aberta nesse sentido
E toda a regulamentação que você comenta é com relação ao mercado brasileiro, onde a gente tem uma série de restrições, principalmente relacionadas a concessões de serviço público em cada região, que são concessões específicas de uma distribuidora. E pensar também que você está desregulamentando o mercado cada vez mais e criando o mercado livre, criando um mercado mais aberto, onde surgem grandes oportunidades para outros players prestarem serviço. Veja toda a questão de geração distribuída, o mercado livre muito forte. Então, você tem várias opções de prestar esse serviço e que não interfere de forma alguma, no meu entender, a prestação de serviço de recarga pública. Ela é muito livre, muito mais livre que em outros países, por exemplo. Então, ela está aberta para qualquer player poder prestar esse serviço da forma como bem desejar. Você não acha que a maneira com que eles regularam, eles podem construir eles podem inflacionar o custo da energia na ponta da bomba para o usuário de veículo elétrico? Não acredito. A tarifa utilizada para recarga pública é a tarifa mais barata, a tarifa de concessão mais barata possível. E o mote de toda a regulamentação é que prestação de serviço de recarga pública não tem nada a ver com energia. Toda vez que a gente relaciona com a energia, que é simplesmente um insumo para a prestação de serviço, a gente está assumindo que você está vendendo energia para o carro. E você não está vendendo energia, você está vendendo serviço. E esse serviço envolve conforto, comodidade, qualidade na prestação de serviço e principalmente operabilidade, que eu acho que é o ponto fundamental que todo mundo está esquecendo nesse momento. É você chegar naquele ponto e aquele ponto está funcionando bem e mantido bem. Nada vale a pena você ter a cada 100 km um carregador quebrado, um carregador sem manutenção. Você tem que estar esperando que esteja uma empresa prestando um serviço e naquele momento, quando você possa chegar lá, ele está funcionando, você tem informação que ele está operativo ou que ele está sendo usado por outra pessoa. E isso tem um valor, não é o valor simplesmente da energia associada. Porque no fundo, a energia é muito mais barata do que a gasolina. Paulo, obrigado pelas respostas. Lógico, realmente esse trabalho junto faz a gente ter uma sinergia bastante grande nesse assunto. Tá? Me diga uma coisa. Você acha que todos os postos de gasolina das rodovias paulistas, sendo elas vicinais ou pedagiadas, estão preparadas a título de recebimento de uma carga suficiente para instalação de até 2 ou 3 eletropostos de 50 kW de potência? Bom, vamos falar então de pontos de recarga, né, na rodovia. Primeiro ponto é pensar que a rodovia pedagiada é uma concessão, né, que tem regras dentro da concessão. Então, toda a prestação de serviço adicional dentro da concessão, seja ela uma prestação de serviço de combustível, de um restaurante, ela é regulamentada dentro da concessão e tem receitas acessórias, normalmente, dentro dos seus contratos de concessão. Então, no mundo inteiro, se discute muito isso e é um ponto de trabalho muito forte se a gente consegue viabilizar, colocar carregadores nas principais rodovias pedagiadas e concessionárias. Quanto mais você vai andando para as melhores rodovias e mais bem regulamentadas, ou as concessões melhores, das melhores estradas, mais caro fica você colocar carregadores nesses locais. Primeiro, pela questão que eu comentei sobre a concessão, sobre receitas acessórias. Cada ponto que você coloca, você tem que discutir com o concessionário que você vai colocar um outro serviço adicional dentro de um posto de gasolina ou de um restaurante. E depois que cada vez essa rodovia está cada vez mais longe da distribuição de energia. Então você fica mais caro esse acesso de energia. Você me pergunta sobre a potência necessária para um posto de gasolina, que não sei se é exatamente o melhor ponto para você colocar o ponto de recarga. Mas sempre você tem que ver quanto que o posto de gasolina contratou de energia ou pediu de demanda para aquele ponto. Normalmente, se é otimizado, você vai precisar botar mais, aumentar sua carga naquele ponto para entregar energia
naquele ponto que ele está já bem dimensionado, né? Não sei se ele tem energia sobrando. Por outro lado, lembre que você pode ter uma gestão dessa energia, né? Então, se você tem um lava-jato, tem um equipamento que consome muita energia no momento e você quer carregar um carro, você pode gerenciar que essa recarga, que essa energia não seja usada todo ao mesmo tempo. Então, pode definir horários, inclusive horários de incentivo. Se você carregar em certos horários, você tem uma energia mais barata, um serviço mais barato. Porque faz com que esse viajante saiba que ali ele vai ter aquela energia disponível, né? E no horário de pico que você tem outras coisas sendo carregadas, você pode ultrapassar a demanda contratada do local onde está previsto. Então, tudo tem a ver com otimização da energia contratada para aquele ponto de abastecimento, seja ele um posto de gasolina, um restaurante, uma parada, etc. A grande Se você for questão, para... a grande questão, né, Paulo, é que a gente entende, né, que a necessidade, né, de união dos pontos de relevância de deslocamento do usuário de veículos elétricos, né? Nós tivemos aí um exemplo do Rodrigo da Abravei, que conseguiu trafegar 532 quilômetros entre um ponto e outro em de uma carregamento. viagem, tá? Porque teve dificuldade em recarga durante a viagem, né? Então ele estava preparado com um veículo equipado com uma bateria, com banco de baterias suficiente para que ele pudesse chegar a rodar esse volume de quilômetros e também com a sua regeneração em ótimo estado, né? Então a gente entende que a necessidade de união das pontas do país pelo serviço de recarga é essencial para o desenvolvimento de veículos elétricos, né? Agora, a gente bate muito no custo de instalação disso, né? Porque para que a gente possa dar continuidade nesse processo, alguém tem que assumir essa conta. Você tem condição de falar para a gente, mais ou menos, o custo de instalação de um eletroposto de 50 kW de potência num posto de gasolina? Varia bastante. Primeiro, um salve, Rogério, Rodrigo, que estão aí assistindo. O Rodrigo fez uma viagem fim de semana Brasília-São Paulo, com total conforto, comodidade no seu veículo elétrico, rindo dos outros carros a combustão, com grande gosto parando num lugar para comer uma goiabada, aproveitar a parada, e se planejou para isso, mas que demonstrou viável com um carro normal de frota elétrica comum, de uma marca popular, fazer uma viagem muito mais agradável, mais barata do que um veículo a combustão. Então, isso é justamente para a gente desmistificar a dificuldade que você tem de viajar de carro elétrico, com grandes opções, até carregou energia solar em algum momento. Então, tinha um carregador lá que era abastecido de energia solar, dos nossos amigos da Alsol. Então, foi muito para provar realmente esses caras que começaram, os primeiros proprietários que são incentivadores, estão aí lutando junto com a gente para que isso ocorra. A instalação de um posto de recarga elétrica varia muito, principalmente em um lugar assim que é longe de um ponto de distribuição, e eu diria que ele pode chegar até R$ 1 milhão. Se você tiver dificuldade de infraestrutura, então um ponto, você está falando aí de 300 mil, R$ 400 mil, podendo chegar até R$ 1 milhão com um investimento desse tipo. Ou seja, um investimento muito alto, e qualquer conta que se faça hoje para os carros que estão rodando, você não consegue fechar a conta num modelo de negócio possível, né? Agora, a concentração desse custo está mais na infraestrutura de instalação do que no próprio equipamento, não é, Paulo? O equipamento em si é um equipamento, você pode fazer um equipamento de 50 kW, tem o seu custo, né? Mas depois você tem que pensar que você não está prestando, simplesmente não está colocando uma tomada nesse local. Você está botando uma tomada conectada, gerenciada, que tem um custo de operação e manutenção.
e você tem um acesso a uma carga relevante, normalmente de 93 kW, 100 kW por carregador, que você tem que puxar da rede de distribuição. Esse custo pode ser dividido entre a distribuidora e o cliente, ele pode ser só do cliente, ele pode ser só da distribuidora, depende do ponto de conexão, mas o planejamento, a engenharia necessária para esse ponto bem feita, ela otimiza bastante esse custo. Agora, comprar o carregador e tentar puxar um fio e ver o que acontece, pode ter muito custo de engenharia aí não planejado e você ter um custo muito grande para a instalação desse equipamento. A gente sabe que a maioria dos eletropostos de rodovia, eles têm 50 kWh de potência, tá? Você acredita que nós conseguiríamos equipar rodovias com carregadores de menor potência? Ou você acha que os de maior potência poderia ser mais relevante? Então, eu sou favorável a todos os tipos de soluções, tá? A gente tem soluções muito boas hoje em postos de gasolina. A gente está falando de posto de gasolina, mas todos conhecem em rodovias os grandes postos com grandes serviços de parada, onde você, na verdade, você não fica 500 quilômetros sem, né, ir no banheiro, sem tomar um café, né? Então, nesse momento de parada, de relaxamento necessário durante uma viagem, você tem a opção de fazer um carregamento talvez até mais lento do que 50 kW. Nada impede que você fique ali, almoce, fique uma hora. Em uma hora você consegue fazer um bom carregamento em 22 kW ou em 11 kW, que também é viável. Então existem essas soluções mais baratas e mais lentas, mas com a mesma comodidade, conforto e serviço, que faz com que os viajantes, os carros elétricos consigam abastecer nesses pontos. E partindo de 50, Ricardo, a gente tem carregadores hoje até 350 kW DC. Poucos carros carregam, mas existem já no mercado carregadores que carregam até 350 kW DC. E aí você consegue carregar um carro em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. É muito rápido mesmo, tá? A grande questão era a resistência das baterias, né? Será que essas baterias vão conseguir receber bem essas sobrecargas, tá? A gente imagina que hoje em dia a gente trabalha aí com uma média de um banco de baterias de 50 kWh, tá? Isso os carros mais bem equipados, tá? A maioria das baterias é de 40 kWh, tá? E dos mais antigos é 30 kWh, né? Para colocar no carregador de 350 kWh, vai carregar em 1 minuto uma bateria de 30 kWh, o negócio vai explodir. Não sei como que isso sucederia, entendeu? Então, realmente é um questionamento os carros são preparados para... complicado de tecnologia, né? Os carros controlam a velocidade do carregamento. Então, um carro que não está preparado para isso vai carregar em 50 kW, em 100 kW, e pouquíssimos carros hoje, mas há uma expectativa, um estudo para que a grande maioria dos carros cada vez mais carreguem em velocidades maiores. As eletrônicas de potência dos carros e as baterias preparadas para isso vão fazer cada vez mais com que os carregamentos sejam mais rápidos, sempre de forma segura. Lembrando que um carro elétrico é muito mais seguro do que você pegar uma bomba de gasolina, colocar ali, deixar aquele vapor de gasolina saindo ou de diesel. Quer dizer, toda a eletrônica de potência, todas as proteções necessárias para que esse carregamento seja feito da melhor forma possível. Até o pessoal reclama, né? Porque se a instalação estiver mal feita, se não tiver feito uma boa engenharia na hora da instalação, você nem começa a carregar. Então você tem que ter um bom aterramento, uma boa proteção, um bom faseamento. Isso tudo tem a ver, sim, com a engenharia, né, do ponto de instalação. Não é simplesmente pegar a energia e tentar botar dentro do carro, que não vai acontecer. Paulo, em se tratando que nós hoje, a nossa frota de veículos elétricos, puramente elétricos, é de 1.350 veículos circulando no Brasil, tá? Uhum. Quantos eletropostos você acha que a gente poderia instalar para dar uma velocidade maior de desenvolvimento no setor a partir do estado de São Paulo? Eu acho que é o ovo e a galinha, né, gente? Não tem carregador porque não tem carro, não tem carro porque não tem carregador. Eu gosto de fazer sempre a analogia da época do gás natural. Os mais velhos lembram aí
quando o carro gás natural começou no Brasil e você não podia ir de Rio São Paulo a gás natural porque não tinha posto de gasolina no meio da Rio São Paulo. A grande diferença é que você tinha lá o botãozinho que você transformava de gás natural para gasolina e continuava a viagem. No elétrico é um pouco mais difícil. É, eu não vejo tanto Eu acho que a gente tem que lutar, sim, sempre pelo desenvolvimento do setor, mas eu sempre trabalho com o desenvolvimento do setor com uma modicidade econômica e tarifária. Quer dizer, você não pode exigir ou obrigar ninguém a comprar um refrigerante porque todo mundo tem que tomar refrigerante ou tem que ter carregador, você obriga todo mundo a botar carregador. Eu não vejo a regulamentação brasileira hoje e a economia brasileira hoje depender de leis que obriguem a ter investimentos não rentáveis em carregadores. Eu acho que sim, a gente tem que trabalhar como associação, a BVE principalmente, politicamente para fazer com que todos os agentes entendam que é um desenvolvimento que é válido, né, e que tem que ter o mínimo de infraestrutura para poder desenvolver a economia no país, ou seja, fazer com que essas pessoas possam se movimentar para o interior e para outras grandes capitais, faz com que a economia se desenvolva. Então, incentivos ou até equalizações de fiscais comparados à combustão, você vê hoje um carro a combustão que tem muito mais incentivo do que um carro elétrico. Você vê hoje serviços associados à combustão que tem muito mais incentivo do que serviços elétricos. Então, a gente tem que trabalhar para pelo menos a gente estar em iguais condições. Porque, fora isso, a eletrificação de qualquer equipamento, e principalmente no transporte, na mobilidade, se mostra uma solução mais eficiente, mais econômica, mais confortável, menos poluente, e que simplesmente não tem volta, né? Então, a gente está só tentando adiar com todos os lobbies e as dificuldades impostas para o desenvolvimento dessa infraestrutura. Eu acredito ainda que esse desenvolvimento pode ser feito de forma privada com incentivos do poder público, incentivos dos estados, né? Coisa que já vem acontecendo em vários locais graças ao trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que esse é o ponto fundamental na hora de a gente tentar exigir alguma coisa ou obrigar. Eu acho que enfiar na goela assim, uma obrigação que talvez não seja necessária no momento. Ô Paulo, eu sei que hoje em dia a Enel ocupa aí 38% do fornecimento da distribuição de energia de toda a federação, né? E a gente sabe da abrangência da Enel hoje no Brasil, tá? Eu gostaria de saber, baseado nisso, quais são os estados que são mais comprometidos com o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil hoje? Eu não saberia dizer se tem a ver com as nossas concessões de distribuição, né? Falando em termos de... O papel das distribuidoras é importante no sentido que todas as distribuidoras estão preocupadas e interessadas com mobilidade elétrica. Eu acho que isso é um ponto importante. Apesar da distribuidora elétrica, a distribuidora de energia estar, vamos dizer, passiva com relação à mobilidade elétrica, ela pode sim ser ativa com relação à mobilidade elétrica. Ela tem seu interesse porque são pontos importantes de consumo, são pontos para o planejamento dela importantes, que ela tem que se planejar e os investimentos têm que ser feitos. E tem uma oportunidade muito boa que a ANEEL regulamentou junto com os agentes, que é um investimento em pesquisa e desenvolvimento. Várias empresas distribuidoras, geradoras, né, importantes do país, têm feito investimentos para ajudar e pesquisar e desenvolver a área de mobilidade elétrica e o seu impacto na distribuição. E aí temos aí o exemplo da Copel, com o Zeno, o pessoal da equipe do Zeno, Itaipu também, muito importante. Eu não estou mais te vendo, Ricardo, não sei o que aconteceu, mas não sei se o pessoal está vendo aí. Eu desapareci. Está me escutando? Júlia, eu desapareci. O pessoal da Celeste, que também fez um grande investimento, grandes estudos com relação à mobilidade elétrica. A CPFL foi inovadora junto com o Itaipu para esses estudos, fez um programa maravilhoso e hoje você tem aí Campinas e região com todos os investimentos associados à energia, à mobilidade elétrica, muito importante para o setor. Voltou, Ricardo.
desenvolvendo os fabricantes, né, desenvolvendo, aprendendo, né, sobre equipamento, sobre como utilizar. Então, tem um papel importante. Eu acho que as empresas de energia estão buscando entender a relação, o impacto e também investir, por que não, em mobilidade elétrica, já que pode ser sim um negócio para eles também. A grande Eu não sei se eu questão, esqueci, né, a EDP também, um ótimo investimento, empresa focada, tanto a EDP Energia quanto a EDP Smart, e a Enel X como empresa do grupo Enel, totalmente focada em mobilidade elétrica, com fabricante de equipamento, principal player de mobilidade elétrica da Europa, tem mais de 70 mil pontos instalados, com uma grande experiência, participando de grandes hubs de investimento em recarga pública no mundo, trazendo para o Brasil essa tecnologia e principalmente esse conhecimento, esse serviço para entregar. E a Enel, como distribuidora, a principal distribuidora do país hoje, né? A gente tem a concessão de São Paulo, Rio, Goiás e Ceará. Tem feito investimentos importantes em novas tecnologias, em smart grid, todas elas associadas a essa mudança de paradigma que é você ter uma carga que se mexe, né? Não é mais imóvel, né? Uma carga que um dia está num lugar, outro dia está no outro. É isso que é a preocupação que as distribuidoras têm hoje, principalmente. Paulo, só para falar, quando eu comentei, né, referente à abrangência, porque a distribuidora que tem suas limitações de espaço de distribuição, falam com menos pessoas do que a Enel, né? A Enel tem negociação com maior volume de estados do que outras distribuidoras menores, tá? Certo? Eu gostaria de saber, Paulo, quais são os tipos de negócios que a eletromobilidade e os tipos de serviço que a eletromobilidade vai trazer na sua expansão, principalmente no desenvolvimento da instalação de eletropostos de rodovias. Eu acho que um ponto que eu sempre falo, né, eu acho importante, é que a prestação de serviço de recarga pública é um serviço, não é uma venda de energia pura e simplesmente. Ficar com uma flanelinha no ponto lá e falando, vem aqui, carregue aqui e vai embora, sem dar um conforto, uma comodidade para o cliente, você não vai prestar um bom serviço, você não vai ganhar bons clientes, né? Eu acho que o paradigma muda muito com relação a um posto de gasolina que você procura o menor preço. Você vai ter um tempo maior esperando a recarga, normalmente, e você precisa que esse serviço seja bem executado. E principalmente com agendamento, com programação, com uma boa manutenção. Então, hoje a gente não vê muito isso, mas os valores que um cliente, eu acredito que um cliente de carro elétrico busca, é essa inteligência no ponto de recarga. É você saber e ter a segurança que aquele ponto de recarga ele vai ser seu durante 15 minutos, meia hora, não vai ter ninguém usando, não vai ter um cone na frente, não vai ter um carro a combustão parado na vaga, e vai estar funcionando. Porque o que você não pode é ficar no meio do caminho esperando que aquele carregador funcione e por um problema ou outro ele não está funcionando. Então, acho que esse é o maior valor que faz com que um cliente pague por aquela recarga. E veja bem, pelo que a gente conhece dos nossos amigos aí, entusiastas e proprietários de veículo elétrico, ninguém nunca reclamou de pagar por um bom serviço. Paga com gosto, com felicidade, desde que seja um bom serviço prestado. E isso precisa, sim, um planejamento para que isso ocorra corretamente. Não é isso, Rodrigo? Você está aí falando, mas Tá. eu acho que é Tô por aí vendo ele também. aqui. É o que mais fala. Tudo bom, Rodrigo? Eu, na última vez que eu fiz uma viagem de carro elétrico, que não foi, na realidade, eu fiz uma viagem de iPace para São Paulo, eu fui fazer a minha recarga no quilômetro 55 da rodovia dos Bandeirantes, tá? Eu tinha autonomia para chegar em São Paulo, mas como era uma operação de conhecimento, de procedimento e tudo mais, com referência ao veículo, tá? Nós chegamos lá e tivemos que aguardar 1h15 para recarregar o nosso veículo, porque tinham mais 3 na frente, tá?
Pensando nisso, qual o volume de eletropostos que nós devemos instalar, principalmente nas rodovias pedagiadas? O Mick Jagger foi questionado uma vez por que que ele levava menos gente no show dele, do Rolling Stones, do que o Papa. Ele respondeu porque o Papa não cobra ingresso. Então, você tem uma fila de 3 pessoas porque é de graça. Se você presta um bom serviço, você tem um custo adicional e você tem uma programação, você não vai sofrer isso. Sim. Então, hoje, os pontos que a gente tem são de graça. Tá? Se você cobrar por um serviço, você vai ter aí o ser também associado a esse custo de você programar, que o Ricardo vai chegar daqui a 30 minutos, então a vaga é dele. Né? E o outro que vai chegar daqui a 40 minutos não vai ter a vaga porque o Ricardo está na vaga. O que não pode realmente é você não ter gestão nenhuma, ter um ponto que está lá colocado e você faz uma fila de carro para colocar e chega um carro a combustão ainda para no lugar, ou o cara vai lá, põe o carro para carregar e vai ficar 2 horas fazendo compra. Isso é o básico do serviço de recarga pública. Ele muda completamente do que a nossa ideia que tem, que é um frentista que vai colocar durante 5 minutos a recarga e vai embora. Serviço de recarga pública elétrica é outra coisa. E sempre que a gente tenta comparar, a gente acaba caindo num erro que vai ser muito diferente. Lembra que 90 a 95% das recargas são feitas hoje em casa ou no trabalho, e a gente está falando especificamente de viagens longas, né, bem longas, que é normal, porque o Brasil é um país continental, um país que tem uma malha rodoviária super importante, né? Você tem a aeroviária e tem a rodoviária como as mais importantes, e com certeza, infelizmente ou felizmente, há uma necessidade de criar essa infraestrutura ao longo de todas as grandes rodovias para que os clientes de veículos elétricos possam se locomover. Obviamente, a gente está falando de veículos nos próximos anos, principalmente veículos leves, né? Veículos muitas vezes urbanos, mas também são bons para viagem. Hoje a gente já tem veículos bons para viajar 100% elétricos. E a gente não está falando de grandes veículos de carga, grandes veículos, né, que é a maioria do transporte rodoviário hoje no Brasil. Mas é sim uma clientela bem importante e que tem voz e que está lutando para que isso ocorra. Paulo, antes da gente continuar, eu quero entrar na parte política, tá? Tem algumas perguntas aqui. O Borges Maxwell. Seria possível já incluir o V2G? Eu não sei o que é isso. Grande Max, com certeza. O V2G ele é uma tecnologia que permite que você entregue a energia do carro para a rede, né, no caso do V2G, ou da energia do carro para o posto de gasolina, ou para sua casa, ou para um sistema de bateria. É possível. Eu não sei se na rodovia é o melhor local, porque o V2G ele trabalha muito com essa oportunidade de você entregar energia e poder usar depois. Então, eu acho que vai começar muito por indústria, por prédios comerciais e até mesmo pelas casas, em ter essa tecnologia, que é uma tecnologia possível hoje apenas em alguns protocolos de comunicação de carros elétricos, e que a Enel X tem investido muito na tecnologia junto com outras montadoras para fornecer serviço no Brasil. E tem algumas empresas distribuidoras que estão testando isso, estão testando esse equipamento e esse uso, que pode ser bem disruptivo, tá? Uma oportunidade de você pegar a energia num lugar e entregar em outro, né? Entregar na sua casa. É bem interessante estudar esse impacto, trabalhar junto da regulamentação para regulamentar bem esse modelo, associando a energia solar, por exemplo. Bem interessante porque é uma coisa que todo mundo fala, né? Poxa, eu estou com uma bateria sobre rodas, eu poderia entregar essa energia em algum lugar. Para isso você precisa de um equipamento específico. Eu não sei se na rodovia é o melhor local para ter esse equipamento. Bom, você acredita que o uso de adaptadores de bocais em que eletropostos e ou veículos, eles poderão ou deixarão de serem eficientes? A questão é a questão dos plugs de recarga. O CHAdeMO, o tipo 1, tipo 2, entre outros, né?
A questão é que a gente está trabalhando hoje em dia com dois tipos de plugs de recarga e temos mais diversidades de plugs de recarga. Como vai ser isso com referência aos eletropostos de rodovia? Como que a gente vai conseguir homogeneizar e atender a todos os tipos de veículos elétricos existentes? Paulo? Paulo? Oi, Tá me oi. Estão me escutando? ouvindo? Ele caiu. Alô? Paulo? A sua internet aí. Vamos ver. Melhorou aí? Desculpa aí, gente. Melhorou. Agora melhorou. Você escutou a minha pergunta? Não sei não, não sei não. Paulo? Calma aí, deixa eu entrar de novo aqui. Sou eu que estou falando aí, porque eu não sei. Por aqui eu tô bem. Eu estou te escutando. Você está me escutando? Fala, Luiz Eugênio. Luiz Eugênio, vamos botar Karcher em Espírito Santo aí, gente. Vamos trabalhar Paulo? nisso aí. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você tinha sumido, agora você voltou. Luciana, obrigado pela Você, presença, Luciana. Então tá bom. você Tá cortando para mim. está cortando para você? Ele caiu de novo. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá me ouvindo, mas não tá me vendo? É isso? Eu não estou te vendo, mas eu estou ouvindo. Vira a câmera, Paulo. Agora caiu. O Paulo deve estar com problema de internet. Vamos aguardar. Ele deve entrar novamente em contato conosco para a gente terminar a nossa live de infraestrutura de rodovias. E aí? Voltei? Você voltou só em voz, ainda não entrou É. imagem. Vamos ver. Vamos continuar aqui e depois a gente vê, porque eu não sei o que aconteceu, não. Ok. É, o meu computador. Eu também estou vendo que é meu computador aqui, porque está na câmera da frente, mas eu vou tentar mudar aqui daqui a pouco. Mas continua aí, Ricardo. Me fala aí que a gente. Então, na realidade, a minha pergunta é É. referente aos adaptadores de recarga de veículos elétricos, Uhum. sabendo-se que a gente tem, acho que 4 ou 5 modelos e operamos com 2 no Brasil. Como que a gente Tá vai bom. conseguir atender a todos os usuários de todos os tipos de veículos elétricos que rodam no Brasil? Vamos lembrar uma coisa, Ricardo, de todo mundo aqui, né? O Brasil é um país. Caiu. Caiu. Ah, derrubou, tava com. Hum? Voltei direitinho. Agora Tá você certinho. voltou, Vamos ver. ainda não estou vendo você. Tá. É, Esse é um problema mundial, né, Ricardo? Todo mundo tem essa questão. As montadoras têm vários tipos de adaptadores, né? Então, não é uma questão específica do Brasil e não vai ser resolvida só pelo Brasil. Isso é resolvido no mundo inteiro, né?
A ANEEL regulamentou, principalmente na corrente alternada, você trabalhar com o tipo 2, que é o tipo europeu, e todos os carros que quiserem carregar em recarga pública teriam que ter o adaptador para o tipo 2. Então, a responsabilidade de conectar o carro à tomada padrão é do carro, é do usuário. Isso não é nenhum problema para nenhum dos usuários. Você não pode conectar um carregador de recarga pública à distribuidora local sem ser do tipo 2, tá? Já na corrente contínua, basicamente o CCS, aqui o CCS tipo 2 e o CHAdeMO são os dois padrões, né? O padrão americano e japonês e o padrão europeu são os padrões principais de todos os carros, o que não haveria nenhum problema em fazer esse carregamento. Então não vejo nenhuma dificuldade de conseguir essa conexão com os carros existentes no país. E se alguma montadora quiser trazer um carro que não tem esse tipo de conexão, ela vai ter um problema para conectar o carro. Não é um problema do prestador de serviço de recarga pública. Ele está prestando o papel dele de conectar as conexões possíveis, né, de um carregador, né? Acho que é isso, gente. Se você for imaginar que hoje em dia no Brasil nós temos aí muitos players envolvidos na eletromobilidade, né? Nós temos a indústria, nós temos o governo, nós temos as montadoras, nós temos a indústria de autopeças. Tá? Quem você acha que vai tomar a liderança nos investimentos da infraestrutura de recarga em rodovias nesse cenário? Bom, eu faço um pouco um paralelo também do que aconteceu na Europa, né, e nos Estados Unidos, né? Então, a Europa teve um investimento grande de grandes empresas, né, empresas já do setor elétrico, principalmente, setor de óleo e gás também, muita empresa investiu, e com muitos incentivos e apoios de fundos do governo, né? Então, a Europa tem lá a Comunidade Europeia com vários pontos de incentivo e recursos para ajudar a desenvolver essa infraestrutura. Já nos Estados Unidos, a coisa aconteceu muito pelo meio privado. Então, teve um louco lá, chamado Elon Musk, que fez um investimento próprio, privado, gigantesco, de carregadores rápidos de recarga pública. E mudou completamente o setor. Ele terminou 2019 com mais de 350 mil carros vendidos no mundo. O Brasil pode ser um misto dos dois. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, os incentivos nos recursos públicos possíveis e trabalhar com a iniciativa privada para que isso ocorra. A iniciativa privada, desde da grande empresa, passando até por startups, por que não, né, com modelos disruptivos e negócios disruptivos, para viabilizar. O importante, o mais legal, é que a regulamentação está livre para todo mundo. Quem quiser, faça o favor, pode prestar o serviço de recarga pública do jeito que você quiser e ganhar dinheiro com isso, se possível, tentar encontrar realmente um modelo de negócio que seja atrativo para a sua empresa, né? Então, é um investimento caro, é um investimento difícil, precisa de planejamento, mas ao mesmo tempo, com essa disrupção que a gente vê com essa tecnologia nova, quem sabe surjam novos modelos de negócio muito rapidamente que viabilizem a estrutura de serviço de recarga pública em rodovias. O Paulo, acho que foi ano passado, nós fizemos um evento de referente à chamada 22 da ANEEL, tá? Onde muitas pessoas foram no nosso evento para a gente discutir possibilidades de ingresso nessa chamada desse recurso de P&D da ANEEL, tá? Se você pensar, eu gostaria de saber quais foram as empresas que conseguiram colocar seus projetos nessa chamada, que projetos são esses e que relevância isso tem para o nosso mercado. Não tenho detalhe, mas vou dizer que quase todas as empresas se interessaram. Tem empresas de geração, de transmissão, de distribuição, fazendo investimentos em mobilidade elétrica de várias formas, então investindo em startups, criando novos equipamentos, melhorando a infraestrutura das suas áreas de concessão,
tem vários casos super importantes, continuação de projetos anteriores, aumentando a capacidade a infraestrutura de recarga. Então, é muito bom para o setor. A gente só tem a agradecer mesmo e o apoio que a BVE fez para que a gente conseguisse conectar os fabricantes, as universidades e as empresas de energia. E aí agora a gente tem aí uma série de recursos comprometidos, destinados para esses estudos e pesquisas em mobilidade elétrica, principalmente em infraestrutura de recarga. Isso vai ocorrer esse ano e o próximo ano a gente vai ver muito resultado legal. Lembrar também que as empresas, né, está aqui o Adalberto Maluf também da BYD, a gente tem empresas que estão apoiando esses projetos. Lembrar que esse projeto do P&D da ANEEL tem incentivo da iniciativa privada, que justamente as empresas têm interesse em investir em conjunto com as empresas de energia. Então, as grandes montadoras fizeram investimentos, a JAC, a Audi, Volkswagen, muita gente em conjunto ajudando o setor a se desenvolver. O processo está muito interessante, está muito aberto, a gente está conversando com todo mundo, tentando entender quais são as principais dores, principalmente dos clientes, que são os principais, não, os clientes do setor que estão mais interessados que isso ocorra, e ao mesmo tempo a gente está aí se planejando, principalmente nessa época de pandemia, de como voltar a economia e voltar aos investimentos, e botar o pé na rua, e voltar a instalar eletroposto, e voltar a criar modelos de negócio para a mobilidade elétrica. Ô Paulo, falando um pouquinho de mercado, né? Como que está a situação das empresas de logística no ingresso à eletromobilidade? Qual que é o apetite delas no momento? Se o apetite delas tem influência no nosso crescimento, se isso faz com que a montadora e os investidores pensem em acelerar o programa de desenvolvimento e instalação de eletropostos em rodovias no país. Então, a empresa de logística é uma empresa que você olha para a cara dela, você mete numa planilha no Excel e tenta fechar a conta, né? A empresa de logística trabalha com custos, né, e operacionais, e a gente sempre está todo dia aí tentando fechar a conta no Excel para ver se vale a pena eletrificar a frota. E depois de muita conta que a gente faz, a gente, na hora de sentar na mesa da negociação, uma empresa de logística, a gente tem que entender qual é a dor do cliente, né? E se você olhar, por exemplo, uma distribuição urbana, né, um veículo urbano de carga, um pequeno caminhão, um pequeno furgão, você tem uma série de valores, né, uma série de vantagens do veículo elétrico sobre um veículo a combustão, né, em termos de barulho, em termos de acesso a certas regiões restritas, de rodízio. Tem cidade na Europa que você não consegue mais entrar com carro se for a combustão. O barulho, principalmente, o conforto do funcionário, a saúde do funcionário. Isso tudo tem que botar na mesa, porque apesar de hoje o custo do carro ainda ser mais caro do que um carro a combustão, quando você coloca todas essas outras vantagens, várias empresas de logística estão optando por colocar carros elétricos nas frotas. E hoje é um dos principais clientes da Enel X a empresa de logística. O Rodrigo lembrou também custo de manutenção, que é um ponto super importante nos custos de uma empresa de logística, que rodam bastante. O custo de manutenção elétrico, a gente meio que chuta qual é o custo, porque ninguém está fazendo manutenção ainda nos carros. Carro sem manutenção quase, né, gente? Mas a manutenção realmente é muito menor. A gente tem aí exemplos no mundo inteiro que o custo de manutenção é baixíssimo em tudo que é relacionado à parte de powertrain, né, da eletricidade, e faz com que seja o nosso potencial cliente. As empresas de logística estão buscando realmente que eletrificar a frota, porque, obviamente, se você olhar no longo prazo, o custo de operação e manutenção, mais o custo de aquisição inicial, faz com que todo o custo de aquisição do equipamento seja mais barato que o custo de um carro a combustão. A questão é defender isso e abrir o olho de um gestor de frota, por exemplo, ou uma empresa de logística, em fazer esse investimento inicial, ou até entrar em modelos de negócio de aluguel ou de testes para provar que esses equipamentos são mais rentáveis para a operação deles.
Ô, Paulo, se a gente fosse pensar nas pontas do país, tá? Que a gente tem que atender a necessidade de deslocamento em rodovias vicinais, em atendimento a escoamento de, de grãos, de safra, tá? Você acha que o casamento perfeito seria o storage, as placas solares e os eletropostos? Como seria isso? Eu não vejo eletrificação da carga pesada nesse momento, né? Não acho que o transporte de grãos hoje seja eletrificado por meio rodoviário. Ele é eletrificado por meio ferroviário, principalmente. Agora, altas cargas, quanto mais carga você colocar num caminhão, mais bateria você tem que ter, mais pesado o caminhão fica. Além de você ter um uso muito pesado, muitas horas, pouca autonomia. Não é ainda no mundo, né, um setor que está sendo visto para eletrificação rodoviária de carga. O principal hoje, a principal transformação, sim, é o transporte público pesado, né? Então, o ônibus hoje fecha a conta muito bem. Os ônibus elétricos são grandes potenciais disrupções para a mobilidade elétrica. E aí também entraria, por exemplo, o ônibus rodoviário, né? O ônibus rodoviário também faz bastante sentido a sua eletrificação pelo conforto, pela autonomia, pela otimização pelo custo, né? Também faz muito sentido essa eletrificação. Mas vamos lembrar que a BYD acabou de lançar, de homologar a carroceria do ônibus rodoviário, né? Exato, exatamente. Isso é um Exatamente. avanço para a gente no setor de Existem rodovias de soluções, atendimento a público, é, tá? existem soluções de carga menores, né? Quase urbanas de carga ou um pouco maiores, mas falar em grandes transportes de carga eu acho que não é ainda, infelizmente, viável, né, possível no mercado global, né? Mas logo, logo a gente vai voltar a falar nisso, no futuro próximo. Ô, Paulo, nós estamos aí chegando ao final da nossa live, tá? Eu continuo sem imagem aqui, mas vocês estão me ouvindo, tá bom, né? Melhor assim. Eu estou te ouvindo bem, tá? O que Eu importa para vou. mim é o conteúdo que você traz para a gente, para o nosso É isso aí. espectador, tá? E eu quero agradecer muito a sua participação. Gostaria que você fizesse um comentário final, tá? Dando esperança para o nosso usuário, para o nosso investidor e para o nosso empreendedor no futuro, sobre o futuro da mobilidade elétrica no país. Pô, que legal, Ricardo. Obrigado aí a oportunidade, que é a Web Electrics, e você deu para a Enel X poder falar um pouco sobre infraestrutura. O recado é aquela coisa do sapo dentro do caldeirão quente e água esquentando e ele não saindo. A analogia que eu posso fazer é essa, quer dizer, vamos entender o processo de disrupção e a revolução que a gente está passando, que a gente vai rir muito no futuro do que a gente fez em termos de transporte a combustão, né, o uso de combustíveis fósseis, porque era a única oportunidade viável para transporte, e hoje a gente tem a eletrificação de quase todos os modais de transporte, e agora o transporte rodoviário sofrendo uma disrupção tremenda. Eu sempre digo, um cara que comprou um carro elétrico ou entrou num carro elétrico não volta mais para um carro a combustão, porque realmente é uma outra maneira de se locomover, né? Então, para quem não viu ainda e acha que é um futuro longe, fale com a gente, veja nas concessionárias os carros, tem caminhão, tem ônibus elétrico, em São Paulo tem ônibus elétrico, é, qualquer tipo de veículo que você queira, de todos os custos possíveis. É uma transição inteligente que ninguém pode bater. A gente aqui não está mais batendo, dizendo, não tem energia no país, gasta mais, polui mais que um carro a combustão. Essas
coisas essas falácias que muitas vezes tentaram usar contra a gente e hoje nem tem mais coragem de falar, porque realmente já se provou por todas as vias que não faz o menor sentido. É um transporte 6 vezes mais eficiente, 4 vezes mais econômico, menos poluente, mais confortável, mais seguro. Então, são palavras de alento, palavras de força, e espero que a próxima live, o próximo mês, ou que seja o próximo dia, tenham mais e mais e mais Vamos. clientes de carro elétrico. Muito obrigado, tá? São 23 segundos só. Eu quero avisar a todos que na próxima quinta-feira falaremos de eletrificação de empreendimentos imobiliários, tá? Agradeço muito ao Paulo e agradeço a todos os espectadores, tá? Eu sou o Ricardo Guisberg, sou parceiro